Bom dia, diretamente da rua de Madrid. E acho que já tem uma pista aqui de onde é que eu falei que eu ia estar. Eu disse que eu ia pra um lugar que tem uma história muito interessante e que eu ia vir aqui contar pra vocês hoje no Te Contai. Então, muito bom dia pra quem tá chegando. Se vocês me escutam bem, me avisem. Se o áudio estiver um pouquinho ruim porque eu tô na rua, me avisem também. E bora lá começar o nosso Te Contai com nesse lugar aqui que é muito especial, que é a Manolo Bakes. E o que eu acho muito interessante é que essa história desse lugar aqui começou com um erro. E obrigada. Vou dizer que tá tudo certo com o áudio. O que eu acho muito interessante da história do Manolo é que esse lugar, que hoje é um dos símbolos, e eu descobri que depois do McDonald's é o segundo restaurante, né, cafeteria mais solicitado pelo Glovo, que seria o nosso iFood do Brasil, aqui na Espanha. Percebe o sucesso dessa marca? E ela começou com um erro. O que é mais interessante é a gente entender como começa a história. E hoje a gente tá falando se você tá pronta pra errar, se estamos prontos pra errar. Vamos lá com o nosso Te Contai. E eu vou dizer que o Manolo Bakes começou há mais ou menos 30 anos atrás, porque era uma família de confeiteiros. Isso é muito comum a gente ouvir muitas histórias em que o pai era artesão e passou pro filho, que daí depois passou pro neto, e assim foi sucessivamente. E com a história da família Manolo não é diferente. Eles tinham uma confeitaria em Colmenar, que é uma cidadezinha aqui do interior da Espanha, e mais ou menos o filho, né, o Manolo, resolveu seguir a vida de confeiteiro e começou a fazer também a parte de confeitaria. Aí logo as irmãs dele, a Noélia e a Remédios, entraram junto. Em 10 anos de história eles já tinham 4 lojas lá nessa região de Colmenar Viejo. E o que aconteceu? Um dia, quem fazia as receitas do famoso croissant, que vendia e esgotava tudo, porque era um sucesso, era muito gostoso, mas era uma padaria simples. Um dia, o pai do Manolo e ele erraram a receita e colocaram muito mais manteiga, né? Se equivocaram e añadiram mais manteiguilla. E o que aconteceu? Com isso, eles criaram esse famoso croissant que é chamado Manolito. E quem apelidou ele de Manolito foram os próprios clientes, que deram esse nome a esse tão emblemático símbolo dessa confeitaria, né, cafeteria, que é a Manolo Bakes. E seguindo, né, então, foi em 2015 que eles chegaram aqui a Madrid e começaram a expandir ainda mais a marca e mudaram, né, que antes era a pastelaria Manolo, virou Manolo Bakes. Mas o que é interessante é que hoje eles estão, o segundo produto mais vendido dentro do aplicativo do Glovo, só perdendo pro McDonald's, é entender que houve a criação de um storytelling. Houve um erro, que é esse croissant, muito mais amanteigado que o normal, que foi construído e criado esse, que é o famoso Manolito. Então, pra gente vender algo, pra gente construir algo, a gente tem que abraçar nossos erros e tentativas. O que é muito interessante, que é um grande insight pro dia de hoje e que eu queria trazer pra vocês, é sobre a construção da nossa história. É abraçar e dizer, olha, isso aqui surgiu de um erro. Um dia a gente se equivocou na receita e aconteceu e foi um sucesso, as pessoas adoraram. A gente não ia desperdiçar aquela fornada e a gente colocou à venda a um preço mais sugestivo. E aí acontece, e contar essa história, e contar para as pessoas, não ter medo de dizer, olha, eu errei, eu comecei de uma forma e acabou se desenrolando de outra maneira o meu negócio. E quando a gente pensa na nossa trajetória, nos nossos negócios, a gente percebe que muitas vezes a gente não quer errar. A gente quer acertar logo de primeira. E se a gente erra, a gente se frustra. Ai, não era assim como eu desejava. Eu queria que fosse do outro jeito e aconteceu do outro jeito. Quando eu comecei a Cereja Criativa, a nossa intenção era vender eventos corporativos. Preparar os eventos corporativos com mais inteligência, voltado com mais estratégia. E o que acontecia naquele momento, lá em 2015... é que ninguém queria pagar uma empresa para promover um evento, sendo uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E
Então a gente não tinha espaço, porque o que eu dizia assim, é muito mais fácil tu pedir pra secretária ir lá e contratar um centro salgado, colocar um data show num telão e tá feito o evento corporativo. Ou mesmo tu comprava umas garrafas de espumante e fazia um coquetel na loja. Esses eram os modelos que a gente tinha. E a gente teve que entender que a gente não ia conseguir entrar nesse mercado de eventos se a gente não entendesse que a nossa estratégia inicial estava errada. A mesma coisa aconteceu quando eu comecei o Alaketai. Quando eu comecei o Alaketai, eu tinha a intenção de ser uma plataforma voltada para empreendedoras, né? Uma comunidade de acolhimento para empreendedoras. Só que eu não me dei por conta de uma barreira muito significativa naquele momento. Nós estávamos num período volta pandemia, né? Onde as coisas estavam voltando ao presencial. As pessoas estavam deixando de se conectar tanto online e estavam mais querendo voltar a eventos presenciais. E eu queria entregar uma experiência online, até pela minha função geográfica, por eu estar em Madrid. Foi aí que eu entendi que eu não estava conseguindo engajar essas pessoas e muitas vezes as pessoas não estavam entendendo qual era a proposta do meu negócio. Foi aí que eu redesenhei e eu continuava com a inquietude de que eu queria atender empreendedoras mulheres. E eu tinha algo para acrescentar para elas, porque pela minha história, né, pelo meu desenrolar, eu sou filha de uma mulher que é muito empreendedora, sou neta, bisneta de mulheres que são empreendedoras, mesmo em épocas em que as mulheres não tinham muita voz, não tinham muito acesso a poder fazer negócio, mas eram mulheres que estavam juntos com os seus maridos, né, com a sua família, fazendo as coisas acontecerem, assim como a história do Manolo, onde as irmãs entram junto, elas que colaboram para que Manolo Bakers vivo, né, seja, apesar de ter o nome do irmão mais velho, as irmãs também fazem parte do negócio, são importantes para o negócio acontecer. Então, mulheres são muito significativas para negócios de sucesso acontecerem. Foi aí que surgiu a parte de ser uma harmonizadora de negócios e fazer o trabalho que ontem eu compartilhei um pouco com vocês, das minhas clientes, que eu atendo, que eu atuo. Então, o que eu acho interessante desse Te Contar e dessa quarta-feira, aí quase finzinho de fevereiro, é que nós temos que aprender a errar. A gente tem que entender que o erro faz parte do nosso processo. Nós temos que vivenciar que muitas vezes aquele erro pode ser parte do nosso storytelling ou da história que a gente vai contar para os nossos clientes. Dizer que, olha, eu errei, e assim vai nos conectar, porque não vai ter aquela imagem da perfeição, da pessoa que nunca erra, do acontecimento que nunca houve nenhuma falha, sempre foi perfeito, porque somos humanos, erramos, faz parte do nosso aprendizado. Eu me lembro muitas vezes de quantas listas de exercício eu tive que fazer para aprender com as coisas que eu errava no colégio e quantas vezes eu tive que dar cabeçada na minha vida empreendedora para ir acertando modelos de negócios. E muitas vezes eu acho que teve modelos de negócios que tinham tudo para dar certo, mas não fluiu, não era o momento, não era a ocasião. E hoje o Te Contar é esse movimento da gente conversar e entender. Erros podem promover um grande sucesso, como é esse croissantzinho muito mais amanteigado aqui da Manolo Bakers, que é uma história incrível e que eu admiro muito. Bom, esse é o nosso Te Contar, esse momento, essa pausa aí nessa quarta-feira. Muito obrigada a vocês que estão sempre aí comigo e dizer que vamos lá aprendendo a acolher os nossos erros, nosso aprendizado aí como empreendedoras, como pessoas, como seres humanos aí nessa trajetória que a gente deseja contar aí para as pessoas. Um grande beijo, vou ficar aqui com o meu chazinho e os meus croissantzinhos nessa manhã de quarta-feira.